Bom, hoje eu vim aqui para contar um pouquinho, para falar um pouquinho sobre os homens. Gostaria que vocês analisassem o que eu vou falar e depois fizessem um comentário se isso faz sentido para você, ok? Então, vamos lá, presta bastante atenção. O mais profundo medo de um homem, gente, é de que ele não seja bom o bastante ou que seja incompetente. Ele compensa esse medo se concentrando em aumentar o seu poder e competência. Sucesso, realização e eficiência são prioridades na vida dele. Um homem se mostra mais desinteressado quando está com medo. Do mesmo modo que as mulheres têm medo de receber, os homens têm medo de dar. Dar de si aos outros significa arriscar a uma falha, correção e desaprovação. Essas consequências são muito dolorosas, porque bem no fundo do seu inconsciente, ele mantém uma crença de que ele não é bom o bastante. Ele fica alimentando isso. Então, isso gera um medo nele. E essa crença, ela foi formada e reforçada na infância. Toda vez que ele pensou que esperavam que ele fosse o melhor. Sempre o homem traz isso. Ele pensa, todo mundo espera que eu vou ser melhor. Um exemplo, de que às vezes colocamos até nos nossos filhos, seria de que o homem não chora. Isso não é coisa para homem. Sempre a gente escuta isso, às vezes a gente fala isso para os nossos filhos. Homem não pode ser mole, homem tem que ser durão, tem que ser forte. Então, quando as suas realizações passam despercebidas ou eram depreciadas no fundo do seu inconsciente, ele começou a formar a crença incorreta de que ele não era bom bastante. Então, meninas, o que eu quero falar é que um homem é particularmente vulnerável a essa crença incorreta. Isso gera dentro dele o medo de falhar. Ele não gosta, ele não quer nem pensar na hipótese em falhar, Ele quer dar, mas tem medo de falhar. Sempre tem esse medo. Então ele nem tenta. Se o maior medo é a inadequação, ele naturalmente evitará qualquer risco desnecessário. Para que eu vou viver o risco, Por quê? Então, ironicamente, quando um homem realmente se importa muito, seu medo de falhar também aumenta, Ele dá menos. Por quê? Porque ele se importa, mas ele também tem medo. Então, ele se retrai. Então, para evitar falhas, ele para de se dar às pessoas a quem ele ainda mais ama. Então, quando um homem está inseguro, ele pode compensar não se importando com ninguém mais além dele. Ele se fecha no mundo dele. Ele fica ali preocupado. Então, sua resposta defensiva mais automática é falar: eu não me importo. É porque ele se fecha. Ainda que os homens tivessem sido sempre bons o bastante, o processo de ter que provar o seu poder preparou-os para
a sabedoria da autoestima. Então, tomando-se bem-sucedidos, né? Ele se tornando bem-sucedido, e aí, olhando para trás, eles percebem que cada uma das suas falhas foi necessária para alcançar o sucesso posterior. Vocês estão compreendendo isso que eu estou falando? Cada erro tinha lhes ensinado, né, uma lição muito importante, até necessária para atingir os seus objetivos. Então, eles se deram conta de que tinham sempre que ser bons o bastante. Essa responsabilidade de ser bons o bastante ajuda nesse isolamento. Então, o primeiro passo para um homem aprender a como se dar mais e perceber também, né, que não há nenhum mal em errar, em falhar, porque somos seres humanos, né, e que não tem a obrigação de ter resposta para tudo. Esse é o primeiro passo. É isso que o homem tem que enxergar. E às vezes eles não enxergam. E nós, mulheres, nós companheiras, né, nós suas parceiras, vale a pena mostrar isso de um jeito gentil, de um jeito delicado. É nessa hora que a gente entra em ação. Então, tem uma história aqui de uma cliente que reclamava que seu parceiro jamais assumiria o compromisso de um casamento. Namoravam muito tempo, mas ele falava em casamento, ele até arrepiava. Para ela parecia que ele não se importava, do mesmo modo que ela. Um dia, entretanto, né, que eles estavam juntos, aconteceu de ela dizer que estava tão feliz por ele estar ali com ela, que não importava, né? Mesmo que se fossem pobres, que ela queria estar com ele, não importava a condição, não importava nada. E aí acendeu uma luzinha para ele. Se realmente ela não importava a situação de como eles viviam, por que não viver junto e passar as necessidades juntos, construir uma vida juntos, os dois? Aí despertou nele. E o que aconteceu, gente? Isso é verdade. Ele pediu ela em casamento, porque ele viu que ele não precisava de ter essa responsabilidade sozinho. Então, ele precisava dessa aceitação dela, né? Desse encorajamento dela incentivar ele. Não se preocupe, nós estamos juntos, né? Ou seja, o que era bom para ele também era bom para ela, até o bastante para ela. Então, só assim, né, ele poderia sentir o quanto ela importava com ele. Vocês estão entendendo esse poder que a gente tem sobre eles, sobre os nossos parceiros, que a gente tem que mostrar que está do lado deles, seja qualquer circunstância. Então, os homens, eles precisam desse apoio, e precisa mesmo, de verdade. Você vai ali, encara junto com ele. E isso funciona. Olhe para a sua realidade, para a realidade do seu relacionamento. E modele também para transformar a sua convivência conjugal. A gente tem a capacidade de perceber muito mais do que os homens. Então, você tem a capacidade de ver a dificuldade, às vezes, que seu parceiro está vivendo e você fica ali sem saber o que fazer. Às vezes, você cobra uma coisa dele e ele não tem essa capacidade porque ele está sofrendo no mundo dele, fechado dele. Porque se ele passar para você, ele vai se sentir derrotado. Então, gente, da mesma forma que as mulheres são sensíveis a se sentirem rejeitadas quando não recebem atenção
que elas precisam, os homens também são sensíveis a sentirem que falharam, né? Quando eles percebem isso. Quando uma mulher fala sobre os seus problemas, ele se retrai. É por isso que é tão difícil para os homens, às vezes, ouvir, né? Que ele quer ser o herói dela, o herói da família, o herói do dia. Então, quando ela fica desapontada ou infeliz com qualquer coisa, ele se sente como um fracasso. Ele se sente responsável por aquilo. A infelicidade dela confirma o seu maior medo. Ele simplesmente pensa que ele não é bom o bastante. Muitas mulheres hoje não se dão conta do quanto os homens são vulneráveis e do quanto eles também precisam de amor. O amor o ajuda a perceber, gente, que ele basta para satisfazer as pessoas que estão junto dele, as pessoas que o amam. Ele às vezes não consegue perceber isso. Então, um exemplo, um rapaz que teve a sorte de ter um pai que conseguia satisfazer a sua mãe no relacionamento, quando adulto, quando esse rapaz ficar adulto, né, com uma rara confiança de que pode ter sucesso em satisfazer essa parceira. Porque ele já teve ali no berço, vendo o pai e a mãe bem. Então, ele não estará apavorado com esse compromisso, né? Pois ele consegue se entregar a isso. Então, também tem essas coisas. De onde vem, como que foi a família, a estrutura dele, tem tudo isso. Então, assim ele também vai saber se entregar, né? E vai ter a confiança de ser merecedor desse amor que você, mulher, tem para dar para ele, para o seu parceiro. Ele não se condena, né? Porque ele sabe que ele não é perfeito e que está fazendo o melhor e que o seu melhor é bom bastante para você. Vocês estão compreendendo isso? Espero que eu esteja esclarecendo algumas coisas para você que está me ouvindo. Então, ele tem a potência também de chegar, né, pedir desculpa às vezes pelos erros que ele comete, né? Pedir perdão, né? Tem o amor, o apreço, né, que ele está fazendo o que é melhor para vocês dois. Então, gente, cometemos erros. Nós, mulheres, os homens cometem erros. Mas cometer o erro não é a pior coisa do mundo, porque ainda bem que existe o outro dia para você corrigir esse erro. Então, vocês homens também que estão me ouvindo, não tenha medo de errar. Dê a mão à sua parceira, junto com ela, vocês vão conseguir alcançar a vitória, a conquista, um bom relacionamento. Saiba admitir quando você está errado. Saiba admitir que você também ela precisa do seu conhecimento. Ela precisa estar forte ao seu lado. E os dois vão estar fortes se eles estiverem unidos. Então, não tem um manual dizendo que para a gente entender o homem, não tem um manual para a gente entender uma mulher. É a convivência, é a união, é a parceria, é o companheirismo, é o diálogo, é a compreensão, é que vai fazer esse relacionamento cada dia mais fortificado e blindado de outras coisas que vêm de fora.
Então, gente, eu espero que possa ter aqui o pouquinho que eu falei esclarecido para você, mulher, que está ali vivendo um momento ruim no seu relacionamento. E que isso possa ter te ajudado a entender um pouquinho o que passa na cabeça do homem. E não tenham vergonha, nenhum dos dois, nem você, homem, nem você, mulher, a pedir ajuda quando precisarem. Esteja prontos sempre um para ajudar o outro. Vocês merecem ser felizes.